Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Vamos colocar de pé. Vamos começar o nosso culto. Que bom que você está aqui conosco. Que esse momento possa ser um momento onde a gente possa nos esvaziar de nós, para que possamos nos encher de Cristo, né? Que nós possamos render a Ele todo o louvor, toda a honra, toda a glória, porque Ele é a razão do nosso viver. Ele é a luz que ilumina o nosso caminho. Ele que nos dá a paz, é Ele que nos dá a força para a gente prosseguir todos os dias. Você concorda? Amém. Então vamos louvá-lo com todo o nosso coração, com todo o nosso ser e com toda a nossa alegria. Vamos cantar mais uma vez. Eu quero convidar você a bater palmas. E quando nós cantar lembra do gestinho, né? Vamos lá então. O Senhor é a luz do meu caminho, o Senhor é a força que salva o seu ungido, Senhor, que guia os meus passos. Não temo mal que possa vir, força não há pra destruir, amor e a fé no coração, e do Senhor recebi, pois é dele que vem a minha força. A ele me entreguei, nele confiarei, aleluia, aleluia. Que bom, né, que a gente pode cantar que Ele é minha força, Ele é meu guia, Ele é luz para o meu caminho, a Ele eu me entreguei e nele eu vou confiar para todo sempre. Amém? Amém. Dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, és famoso. Amém, irmãos. Pode sentar. Graça e paz, irmãos. Que bom estarmos mais uma vez juntos
e nós queremos louvar, adorar a Deus e também agora ouvir a sua voz, o que Ele nos tem a dizer. Porque quando estamos na presença de Deus, quando nós nos reunimos no nome do Senhor, sempre temos as diferentes dimensões. Nós olhamos para Deus, nós elevamos a Ele nossas vozes, nosso coração, exaltamos, glorificamos o Seu nome, mas também estamos abertos para ouvir o que Ele nos tem a dizer. E também na dimensão horizontal, nós estamos aqui, por isso é tão bom nós podermos ver uns aos outros, olhar uns para os outros, nos cumprimentar e poder assim dizer: que bom que você está aqui, que bom que você veio até aqui. E se você está nos assistindo pela internet, eu gostaria de estimular você a não ficar no anonimato, mas dê um alô ali, tipo assim, ó, estou aqui também. Assim nós podemos saber quem está conosco e o quanto nós podemos abençoar uns aos outros. Que Deus possa nos abençoar de modo muito especial também nesta noite. Fátima já cumprimentou os nossos visitantes. O Juliano, amigo nosso que conhecemos algumas semanas atrás, está aqui com a família, a esposa, sogra e a sogra, são lá de Colorado, né? Sejam bem-vindos também, que Deus os abençoe de modo muito especial aqui em nosso meio. Que todos possamos estar aqui realmente com o nosso coração voltado para o nosso Deus. Nós estamos no meio de uma campanha no Brasil inteiro das igrejas batistas de orarmos pelo Brasil. E desde o dia 6 até o final do mês, cada dia um estado do Brasil é responsável para orar durante esse dia. E o nosso dia, nós estamos no Rio Grande do Sul, então o nosso dia é dia 25, ou seja, sábado agora. Próximo sábado, dia 25, é o nosso horário, nosso dia para orarmos como gaúchos, né? E cada igreja foi incentivada a definir um horário, 1 hora. E nós ficamos com o horário das 2 às 3 da tarde. Então, sábado agora, das 2 às 3, nós queremos estar orando. Se você pode vir até aqui, venha até aqui. Nós vamos orar juntos. Temos motivo de oração que nós queremos apresentar a Deus. E se você não puder, então, ore onde você estiver. Mas, de preferência, se puder vir, venha até aqui. Estaremos juntos assim, então, em oração pelo nosso Brasil, orando pelas autoridades, orando para que Deus cure quem está doente, seja de Covid ou tantas outras coisas. Vamos orar pela economia do Brasil, vamos orar para que Deus sare essa pátria, o nosso povo, e que Deus possa fazer grandes coisas em nosso país. Neste sábado, então, das 2 às 3 horas, nosso horário de oração, né? E agora gostaríamos de refletir na palavra de Deus, e o tema de hoje é identidade cristã. Identidade cristã. O que é identidade? Para que serve a nossa identidade? A identidade é o que nos identifica. A identidade nos identifica. Então temos a carteira de identidade, né? É o nosso documento oficial como brasileiros, que podemos apresentar em qualquer lugar onde estamos, não ficamos no anonimato, mas estamos nos identificando. Ó, eu sou fulano, eu sou ciclano. É esse aqui que eu sou. E aí temos o CPF, que é o nosso número geral, né? E aí está tudo lá atrás do CPF, né?
é a nossa identidade. Será que como cristãos temos uma identidade também, além de termos uma identidade, por exemplo, como brasileiros? Com certeza nós temos também a nossa identidade. Quando pensamos em identidade, nós pensamos, por exemplo, aqui eu fiz uma comparação, carteira de identidade ou passaporte. Qual a diferença? Na verdade, os dois são documentos que nos identificam e nos dão, digamos, o direito de nos comunicar com os outros, de circular. Só que há uma grande diferença. A carteira de identidade é usada para nos locomovermos, para nos identificarmos dentro do nosso país. E enquanto o passaporte é quando saímos do país, saímos do Brasil, aí precisamos levar o passaporte. E aí, quando eu apresento a carteira de identidade, é como se eu estivesse dizendo: eu sou daqui, eu estou em casa, estou no meu país. Quando eu apresento o passaporte, é como se eu estou dizendo: eu estou em terra estranha, eu não estou em casa, eu estou na sua terra, que não é minha. Uma grande diferença entre a carteira de identidade e o passaporte. Do ponto de vista espiritual, também podemos fazer essa distinção. Será que, como cristãos, aqui na Terra, nós usamos uma carteira de identidade ou um passaporte? Aí depende de como a gente olha, né? O imigrante e o cidadão, há uma diferença, e as diferenças dependem do país. Por exemplo, o Brasil é um país muito aberto para receber pessoas de fora. Então, pessoas de qualquer outro país, muitos e muitos são muito bem-vindos e bem acolhidos em nosso Brasil, não é verdade? Há países que são bastante fechados e não gostam de receber gente de fora. Há uma diferença entre ser cidadão ou ser imigrante. Quem é cidadão, é como disse antes, usa carteira de identidade e está em casa. Quem é imigrante está fora de casa. Mas ele pode requerer a sua cidadania? Pode. Ele pode requerer a sua cidadania. E o que se espera de um cidadão? É que ele seja, de fato, engajado, envolvido, comprometido com o seu país, com o seu povo, com a sua nação, não é verdade? Quem é estrangeiro tem limitações, ele está sempre na casa dos outros, mas quando ele requerer a sua cidadania, ele, a partir disso, começa a fazer parte também do povo, da cultura, começa a assimilar os hábitos e tudo mais do país para onde ele foi e agora requereu a sua cidadania. Do ponto de vista espiritual, é muito semelhante. Agora, a cidadania celestial tem também requisitos da mesma forma que a cidadania, por exemplo, brasileira. Do mesmo jeito que nem todo mundo pode ser cidadão brasileiro, também nem todo mundo pode ser cidadão celestial. E quando falo cidadania espiritual, é a celestial, é realmente eu me identificar com a cidadania do céu.
Como Jesus disse, que a Bíblia diz, a nossa cidadania, Paulo fala isso, né? Não Jesus. Nossa cidadania não é daqui, é lá do céu. Agora, nós queremos falar hoje um pouco sobre a identidade cristã. Como cidadãos do céu, quem somos afinal de contas? Como é um cidadão do céu? Como vive, como se porta a pessoa que tem cidadania celestial? Agora, veja bem, se falamos aqui em ser cidadão e em ser imigrante, e se eu sou, do ponto de vista espiritual, um cidadão do céu, eu estou vivendo aqui na terra como estrangeiro, não é verdade? Agora, é claro, eu posso ter duas identidades, cidadania dupla. Existe isso, né? O brasileiro pode requerer cidadania de um outro país. Mas existem países que não admitem. Que diz, até se quiser fazer a imigração, quer vir morar aqui conosco, quer ser cidadão do nosso país, abra mão da sua e vem morar conosco, aí você fica, por exemplo, só português. Por exemplo, a Ucrânia eu sei que é assim. A Ucrânia, se eu quiser, como brasileiro, me tornar um cidadão ucraniano, posso, mas eu tenho que abrir mão da cidadania brasileira. E assim tem outros países. Mas quando falamos da cidadania celestial e terrena, não precisamos abrir mão. Nós podemos ter as duas cidadanias simultâneas. Isso que é interessante. Porque quando eu vivo neste mundo, na dimensão desta terra, do ponto de vista físico, humano e tal, eu sou brasileiro e preciso me portar como tal. Mas, do ponto de vista espiritual, eu sou cidadão do céu e também preciso me portar como tal. Não posso simplesmente deixar que qualquer coisa seja válida, mas eu preciso me portar como um cidadão celestial. E hoje nós queremos olhar um pouco para o Salmo 15. Se você trouxe a sua Bíblia, tem a sua Bíblia aí, pode acompanhar conosco. E se não, pode acompanhar também na tela. Primeiro a leitura do texto, Salmo 15, versículos 1 a 5. São apenas 5 versículos, mas eles nos falam de 11 características de um cidadão celestial. Como vive, como se porta alguém que tem uma identidade espiritual celestial. Diz assim o Salmo 15: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? E aí agora ele começa a responder. Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Em nossas reflexões hoje à noite eu quero usar bastante a tradução da versão da Bíblia Viva, que usa palavras diferentes para descrever o mesmo pensamento, mas que às vezes fica mais claro, mais fácil de entender. Vamos ver então quais são as características de um cidadão do céu. Como cristãos, somos estrangeiros nessa terra e o nosso alvo é habitarmos no céu. Estamos nos preparando para isso, mas para poder entrar lá, eu preciso ter cidadania celestial. Eu não posso entrar como estrangeiro no céu, porque o céu é lugar de morada. É quem vai para lá nunca mais sai de lá. Agora, quem pode entrar?
quem tem as características, quem realmente tem os requisitos cumpridos para poder ser um cidadão do céu. Assim como para ser um cidadão de qualquer país existem condições, regras, requisitos, também do ponto de vista espiritual há. Então ninguém consegue obter a cidadania celestial sem antes apresentar as qualificações necessárias. E elas são altas. Como disse o verso 15, aliás, o Salmo 15 nos fala delas. Vamos ver então. Como já disse, o primeiro versículo, o Salmo pergunta: quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? É uma referência ao céu, à vida eterna, à salvação eterna. E veja que fala aqui de habitar, de morar. Não é apenas ir lá fazer um passeio, mas é morar lá. Então não basta eu ter um passaporte para ir para o céu, para poder passar para o céu, depois sair de lá, vou para onde? Para o inferno um pouco, dar uma passeada por lá, né? Porque só existem outros dois lugares depois da morte, né? Ou no céu ou no inferno. Não, mas não faz sentido ficar trocando, né? Então, ou vou para um lado ou vou para o outro. E se eu quiser ir para o céu, a pergunta é: quem? Quem poderá? Quem será aceito? E nos versículos seguintes, então, como eu disse, são 11 características de um cidadão do céu que descrevem como vive um verdadeiro cristão. Primeira característica, então: o cidadão do céu é íntegro em sua conduta. É honesto e sincero em tudo quanto faz, diz a Bíblia Viva. Íntegro em sua conduta. O que é integridade? Nós vivemos num tempo onde, do ponto de vista da política, uma palavra que tem se sobressaído muito nos últimos anos é o contrário de integridade, que é corrupção, não é verdade? Corrupção é o quê? Quando a pessoa se corrompeu, quando a pessoa se estragou, quando já não é mais íntegra, quando não é aquilo que é por fora o mesmo que é por dentro. Íntegro é aquele que não usa máscara. Não estou falando de Covid aqui, né? Mas aquele que não usa uma capa por fora para esconder o que está por trás. Né? Integridade é ser autêntico. O que eu sou em todos os lugares, todos os ambientes e situações, e não preciso ficar me escondendo, porque não tenho nada a esconder. O que eu sou, eu sou. Isto é integridade. É a pessoa honesta e sincera em tudo quanto faz. Outras vezes já falei o que é, de onde vem a palavra sincero, né? A palavra sincero vem de sincera, onde lá na Idade Média, quando faziam seus vasos de barro, né, de cerâmica, e quando no forno para queimar trincavam, eles davam uma tapeada por fora, né, passavam uma cera, lixavam, pintavam bonitinho, né? E aí vendiam. E aí o cara comprava, daqui a um tempo estava tudo quebrado. Aí você viu, tem cera, né? E aí E aí vendiam até mais barato para não perder o negócio, né? Porque sabiam que não valia muita coisa. A palavra sincero veio então daqueles vendedores que vendiam sem cera. Que disseram claramente: olha, o que eu estou propondo para você, te oferecendo, não tem cera. É sem cera, ou seja, não tem rachadura, não tem nenhuma tapeação. Ele é o que é, ele é íntegro. Pode olhar por fora e por dentro ele é exatamente o mesmo. Ele não está escondendo nada, não estou encobrindo nada. Quando pensamos em corrupção, o que mais acontece é esconder coisa, fazer coisa por baixo do pano, né?
as coisas escondido, né? Integridade. Então, a primeira característica do cidadão do céu é ser íntegro em sua conduta. Depois o verso 2 continua que dizendo que o cidadão do céu também pratica o que é justo. Pratica o que é justo. O que é justo? O que é justiça? Justiça não significa necessariamente ser íntegro, é um pouco diferente. É na mesma linha, mas a ênfase é diferente. A justiça é aquilo que é certo ou é errado. Aquilo que é a favor da lei, tem base na lei, ou aquilo que é contrário à lei. Aquilo que você faz de maneira correta ou você faz de maneira errada. Né? Você burlou a lei, você trapaceou. Né? Não, o cidadão do céu, além de ser íntegro, ele pratica a justiça. Ele é justo. Então, ele não é assim, mais ou menos. Né? Você é cristão? É, mais ou menos. Não, não tem. Ou é ou não é. Mais ou menos. Você está me contando, o que você está me contando é verdade ou é mentira? É mais ou menos. Como assim? Uma meia mentira é uma verdade, aliás, uma meia verdade é uma mentira inteira. Justiça tem a ver com aquilo que é correto, aquilo que é e ponto final, não se discute. Não são meias verdades, né? Então, o cidadão do céu pratica o que é justo. Depois, ainda no verso 2, também fala agora da mentira e da verdade, né? O cidadão do céu fala a verdade. Ele não precisa inventar uma mentira para esconder um fato e que depois precisa inventar uma segunda mentira para justificar a primeira e assim daqui a pouco ele está enrolado, né? Daqui a pouco não tem mais jeito, ele está num beco sem saída. Ele mesmo se enrolou na sua fala, de tanto que falou, de tanto que inventou, ele acabou sendo pego em flagra, né? Então, a Bíblia diz que ele fala sempre a verdade do fundo do coração. Não é aquela coisa que ele fala e a gente diz, mas será que foi verdade mesmo? Não tem dúvida, se ele falou, está falado. As pessoas desconfiam do que você fala. Quando você fala algo, as pessoas podem acreditar piamente que aquilo que você fala é 100% verdade? Ou tem um pouquinho de falta de verdade, que é uma meia mentira, que é uma meia verdade só, que é uma mentira inteira, né? Como eu já disse. Qual a sua reputação diante das pessoas? Você é cristão? Então você fala a palavra, aliás, a verdade de coração. E não fica inventando, arranjando desculpa para poder se justificar ou justificar talvez até seus erros. Se a gente pisou na bola, a gente deve ter coragem e admitir, não é verdade? Há um ditado que diz que errar é humano, né? Então, todos podemos errar. E veja que em todas as 11 características aqui, ele não fala nenhuma vez em fraqueza humana, em acidente espiritual, em pecado, né? Fala por pecado assim no sentido de hábito, né? De cair no pecado, hábito sim, né? Então ele fala a verdade de coração. Então agora, se eu errei, eu não preciso inventar uma mentira para justificar, para sair ileso. Eu tenho que admitir que eu errei, que eu fracassei, que eu falhei, que eu não cumpri, por exemplo, o horário que eu prometi, que eu ia estar lá às 12, não cheguei. Então não adianta arrumar desculpa. Eu tenho que admitir realmente, falhei, me perdoe, me desculpe, né? Eu não cumpri o que eu prometi. Prometi que ir na sua casa, acabei não indo, porque arrumei um outro compromisso e deixei você na mão. Ou tanta outra coisa, né? Que todos nós
conhecemos. A quarta característica do cidadão do céu está no verso 3. Ele começa assim, dizendo que o cidadão do céu não usa a língua para difamar. Ou então outra tradução diz, não usa as suas palavras para destruir outras pessoas. A difamação é o quê? A difamação é a intenção de prejudicar outras pessoas através da minha fala. Será que existe isso hoje em dia no Brasil? Que pessoas difamam uns aos outros? Que pessoas falam coisas com o objetivo de prejudicar o outro? Como existe, né? Por exemplo, é errado, é pecado subir na vida, vamos dizer, do ponto de vista profissional, da carreira, ponto de vista financeiro, econômico, é errado? Não, nada de errado. Mas se eu precisar pisar no outro para poder subir na vida, aí é outra história, né? Eu preciso subir na vida com minhas forças, com minha dedicação. Então, se, por exemplo, um concurso eu quiser vencer, tirar o primeiro lugar para ganhar a vaga, eu preciso estudar mais que os outros. Eu preciso saber melhor e responder melhor do que o outro. E não preciso arrumar uma desculpa, uma mentira, burlar alguma coisa, ou passar o outro para trás. Não preciso falar mal do outro para que ele seja deixado de lado e as pessoas pensam que eu sou melhor, né? Então, não devo usar as minhas palavras para prejudicar outras pessoas, né? O cidadão do céu não usa a sua língua para difamar. Ele usa, aliás, a sua língua para exaltar, para elogiar e não para prejudicar o outro. Em quinto lugar, o cidadão do céu não faz nenhum mal a seu semelhante. Agora, eu gosto muito aqui da tradução da Bíblia Viva, que diz que não prejudica de propósito o seu semelhante. Porque essa é a intenção aqui, esse é o sentido de fazer mal. Porque todos nós corremos o risco de prejudicar os outros, não é verdade? Se isto for algo, por exemplo, como uma fraqueza minha, como um descuido meu, como uma negligência minha, não foi intencional, eu posso pedir desculpas, acertar e está tudo resolvido. Agora, se eu faço algo com o objetivo de prejudicar o outro, aí é maldade, né? Aí sim, aí é coisa séria. E é contra isso que fala aqui. É sobre isso que o texto diz, que o cidadão do céu não prejudica o outro de propósito. Jamais vai ter a intenção de ver o outro mal. Algo, como eu disse, muito comum hoje, alguém querer subir na vida às custas do outro. Aí ele fala ou faz qualquer coisa com o objetivo de levar alguma vantagem. Não. O cidadão do céu, quem é cristão de verdade, jamais vai fazer isto. Porque uma das suas características é que ele jamais vai querer prejudicar o outro, né? Em sexto lugar, o cidadão do céu não lança calúnia sobre seu próximo. Não repete boatos e mexericos, traduz assim a Bíblia Viva. Aqui é um pouco mais de cuidado, é parecido com o que nós já vimos antes, de difamação. Aqui tem, o sentido aqui tem um pouco mais a ver com espalhar notícias que não são verdadeiras. Hoje, muito comum a palavra fake news, né? Então, o cristão não espalha fake news. Ele não espalha notícias que possam, de alguma forma,
prejudicar outros. Também podemos dizer que aqui fala contra a fofoca. Você sabe qual a diferença entre diferença e semelhança entre mentira e fofoca? Alguém que faz uma fofoca pode dizer: não estou contando nenhuma mentira. O que eu falo é verdade. Mas pode ser que seja fofoca assim mesmo. Por que espalhar uma notícia, mesmo verdadeira, mas que prejudica os outros? Então não precisa sair da minha boca, ou do meu celular, ou do meu WhatsApp, uma notícia que não é verdadeira. E nem alguma que é verdadeira, mas que não edifica, que não abençoa, que apenas prejudica os outros. Então, aqui está falando da fofoca. O cidadão do céu não faz isso. E em sétimo lugar, o cidadão do céu rejeita quem merece desprezo. Veja que isso aqui é um ponto muito importante. A Bíblia Viva diz assim: despreza o pecador rebelde e condena abertamente o pecado. Nós vivemos num tempo onde as pessoas, ou melhor, onde poucas pessoas se posicionam diante de algo, por exemplo, que não é politicamente correto. Lá no íntimo do coração tinha vontade de dizer a verdade, porque eu sei que aquilo que todo mundo fala por aí é pura mentira. Mas se eu falar, eu vou me complicar, Por quê? Porque todo mundo vai cair em cima de mim. Então eu prefiro ficar calado. E com isso, eu estou deixando que o mal se dissemine, se propague, se espalhe cada vez mais. E muitas vezes a mentira, de tanto que é falada, acaba sendo encarada, recebida como se fosse verdade. E isso, por exemplo, no jornalismo sem ética é muito, muito comum acontecer. Por exemplo, a história, assim, de maneira geral, a gente diz que história é a descrição daquilo que aconteceu. Eu diria, deveria ser. Mas geralmente não é. Geralmente é a descrição de algo que aconteceu sob a ótica daquele que escreve. Depende o que ele pensa que é certo, o que é errado. Assim também acontece com notícias. Por exemplo, se você assiste o noticiário na televisão, dependendo que quem está dando a notícia, ou depende de qual canal, em qual canal você está sintonizado, ele vai falar sobre o mesmo assunto. Um vai elogiar o que foi feito e outro vai botar lá embaixo. Porque ele tem interesse em que uma verdade, entre aspas, se propague. E tem interesse também que alguém seja visto como ruim, como mau, como errado. Então eu torço tudo para que diga aquilo que eu gostaria que fosse acontecer, Então o cidadão do céu rejeita quem merece desprezo. Ele despreza o pecador rebelde e condena abertamente o pecado. Ele tem coragem de assumir, de se posicionar e não optar pelo politicamente correto só para não se envolver com encrenca, fica muito mais barato. Fica assim, mais barato, se eu não assumir a minha posição. Mas essa não é uma postura cristã. A postura cristã que Deus espera do seu povo é que
se condene abertamente o pecado. Aquilo que é errado tem que ser dito que é errado. Aquilo que é pecado e ponto final. Não posso ficar em cima do muro. Eu tenho que me posicionar. Martin Luther King, uma frase que ele usou muito, muito famosa, ficou marcada na história, dizia: o que me preocupa não são os maus. O que me preocupa são os bons que se omitem, que não se posicionam. Estes são os mais perigosos, dizia ele. Os que não têm coragem de pagar o preço, de se posicionar, preferem ficar em cima do muro. No tempo de Hitler, da Segunda Guerra Mundial, antes ainda, né, que começou a guerra, mas o tempo do Hitler já, quando ele começou a fazer algumas coisas erradas, quando ele começou a, por exemplo, prender, tirar liberdade, os direitos de pessoas da periferia, muita gente sabia que estava errado, mas não se posicionou. Simplesmente dizia: deixa, isso não é comigo, isso é dos outros. Um teólogo daquela época dizia que os cristãos naquela época do tempo do Hitler fizeram isso. E quando Hitler pegou uma vez e começou a perseguir os cristãos, aí o teólogo disse: aí não tinha mais ninguém para nos defender. Mas antes, quando ele pegou aqueles que estavam na periferia, aqueles que eu também não gostava, e que bem feito que está fazendo isso com eles, né? E eu não defendi a justiça, a retidão, a verdade, o direito, a liberdade. Vai chegar um dia que vai chegar em mim, e aí não tem mais ninguém que vai me defender. Então, o cidadão do céu rejeita quem merece desprezo. Ele se posiciona, ele fala a verdade, doa a quem doer. Ele tem coragem de se posicionar e não fica sempre no politicamente correto. Em oitavo lugar, o cidadão do céu honra os que temem ao Senhor. Respeita e elogia os adoradores do Senhor. Ou seja, ele dá honra, ele reconhece, ele elogia, ele reconhece no seu devido lugar aquele que merece um elogio, uma honra, aquele que faz o que é certo. Assim como muitas vezes as pessoas não se posicionam quando precisariam comprar uma briga porque não querem se incomodar, assim também tem muitos que simplesmente não reconhecem o bem que alguém faz, não valorizam, não elogiam. Por exemplo, se em casa o marido ou a esposa fizer uma coisa boa, em vez de elogiar, o outro pode dizer: não fez mais que obrigação. Pode até ser, mas se eu der um elogio, ele ou ela vai se sentir motivada a continuar. E aqui tem ainda a questão de que ele reconhece o bem que o outro fez. Ele, nesse quesito, ele acaba sendo correto, ele valoriza, ele dá o seu reconhecimento. E também não se omite. Não fica escondido para não se comprometer. No Facebook, por exemplo, é fácil. Dá simplesmente um joinha lá, você já se posicionou, né? Agora, com isso, você está dizendo que você concorda com tal posição. E tem os outros que fazem assim, né? Que também estão se identificando. Mas isso deve ser uma prática não só no Facebook, deve ser uma prática comum no nosso relacionamento, em casa, no trabalho, na igreja, em qualquer lugar. Onde devemos dar honra,
reconhecer o bem que a pessoa faz, dar-lhe um elogio para estimulá-la a continuar fazendo. Para nos identificar também, para nos posicionar diante de algo, né? E em nono lugar, o cidadão do céu mantém a sua palavra mesmo quando for prejudicado. Bíblia Viva traduz: sofre prejuízo, mas não deixa de cumprir a palavra dada. É tão comum alguém prometer algo, criar expectativa no outro, mas depois ele se arrependeu, percebeu que ele se precipitou, aí ele muda de opinião. Aí deixa o outro na mão. Ele prometeu, disse que ia fazer, não vai fazer, por quê? Porque mudei de opinião. Espera aí. Esse não é confiável, não é de palavra. Ele percebeu que, por exemplo, ele prometeu, vamos pegar o exemplo de um negócio. Quando ele viu que podia ser diferente, que diferente podia ser melhor, aí ele inventa uma desculpa, porque não vai mais. Não, você prometeu, vai cumprir, se você for cristão realmente. Você não vai cair fora porque percebeu que isso vai te prejudicar em alguma forma. Se eu dei a palavra, minha palavra tem que ser palavra de peso. Quanto vale a sua palavra? Dá para confiar que se você falou, está falado? Tem pessoas que são até conhecidas. Bom, o cara falou, mas se é verdade, nem sei. Vamos ver, vamos ter que ver. Tem pessoas que são conhecidas assim, não são? Cristão não é assim. Quem é cidadão do céu não é assim. Porque ele mantém sua palavra, custe o que custar, mesmo que ele seja prejudicado, né? E em 10º lugar, o cidadão do céu não empresta dinheiro visando lucro. A ideia aqui não é de, por exemplo, emprestar dinheiro como, por exemplo, o banco empresta, como uma financeira empresta. Mas a ideia aqui é de se aproveitar da fraqueza do outro para levar vantagem em cima da fraqueza dele. Por exemplo, um negócio. O cara está apertado e ele tem, por exemplo, algo para vender. Vamos pegar uma coisa comum, um celular. Ele precisa de dinheiro, ele tem um celular que vale R$1.000. E vale. Então eu vou oferecer 500 para ele. Ele tem que vender, ele precisa do dinheiro. Aí tem uns que fazem isso e ainda saem contando: ó, consegui comprar um celular que vale 1.000 por 500, mas ganhei 500 pila de graça assim, né? Grandes coisas. O outro perdeu os 500. Você não foi justo com ele, você foi interesseiro. Você se aproveitou da fraqueza do outro, da dificuldade do outro, da necessidade que ele está passando para levar vantagem. Ou seja, você passou o outro para trás. Por isso eu sempre digo que o negócio só é bom quando é bom para os dois. Se não for bom para os dois, é ruim. E o cristão jamais deveria fazer. E aqui a ideia, usando a palavra de emprestar dinheiro, a Bíblia fala, por exemplo, do cuidado que devemos ter de ser avalista, de emprestar dinheiro porque podemos não receber mais. Do cuidado, a Bíblia não é contra, mas ela fala, abra o olho. Por isso, ser fiador, avalista de alguém, eu só posso aceitar isso se eu tiver consciência do que eu estou fazendo. Senão, eu posso ter que pagar um preço alto depois. A mesma coisa, esse é o princípio que está aqui quando fala de emprestar dinheiro visando lucro. Ele está na pior. Eu vou te emprestar dinheiro, mas eu vou não só te ajudar, mas eu vou ganhar com isso também. Então eu vou
me aproveitar da fraqueza, da necessidade do outro para levar vantagem. Isto que o texto aqui proíbe, diz que não pode, que o cristão não faz. O cidadão do céu não faz isso. Ele não se aproveita da fraqueza do outro para levar qualquer vantagem. Porque ele usa o critério da empatia, se coloca no lugar do outro. E o que é bom para mim é bom para o outro, o que é mal para mim também é mal para o outro. Então eu não vou querer fazer o que é bom para mim e o outro que se dane, o problema é dele, cada um para si, Deus para todos. Não, não posso ser assim. O cidadão do céu, que é cristão de fato, ele jamais vai fazer isso, né? E em último lugar, o cidadão do céu não aceita suborno contra o inocente. É parecido com o que nós já vimos algumas outras coisas antes. A Bíblia Viva traduz assim: ele se recusa a mentir por dinheiro para condenar uma pessoa inocente. Suborno, subornar alguém, é comprar alguém com dinheiro. Isso pode acontecer na política, isso pode acontecer no trabalho, isso pode acontecer entre colegas, até na família, em qualquer relacionamento. O cidadão do céu, ele não aceita suborno para prejudicar o outro. Isso é muito comum acontecer hoje, quando alguém precisa de um favor, precisa de alguém que o defenda, então ele paga para ele, por exemplo, um advogado, né? Para ele depois me defender. Eu aprontei e fiz coisa errada, pego um bom advogado, dou um bom dinheiro para ele, ele garante a minha liberdade, a minha inocência. Ele dá um jeito. Então é o suborno, é o comprar, é o dinheiro. É a lei do quem pode mais chora menos. Não, o cidadão celestial, o verdadeiro cristão, não se mete nesse tipo de situação. Ele não faz isso. Porque o que é bom para ele vai ser bom para o outro. O que é ruim para ele vai ser ruim para o outro também. Então ele não vai fazer isso. Portanto, temos aqui algumas características do cidadão do céu. Você conseguiu se enxergar no texto deste salmo? Conseguiu identificar algumas características que têm a ver com você? Que você é desse jeito? Então você é um cristão de fato, de verdade. E você pode dizer que você tem a identidade cristã. Recapitulando. Quais são, então, as características do cidadão do céu? Integridade na conduta, prática do que é justo, falar a verdade de coração, doa quem doer, não usar a língua para difamar o outro, não prejudicar os outros intencionalmente. Pode até acontecer por acidente, mas aí eu logo vou consertar, vou pedir perdão e pagar o prejuízo. Mas intencionalmente jamais vou fazer isso. Não caluniar o próximo sob hipótese alguma. Manter distância de quem não merece. Digam-me que com quem andas que te direi quem és, né? Honrar os que temem a Deus. Manter sua palavra a qualquer custo. Não se aproveitar dos problemas financeiros dos outros e, finalmente, não aceitar suborno para levar alguma vantagem de uma situação. São características de um cidadão do céu. E o Salmo termina assim no verso 5. Quem assim procede nunca será abalado. E quem não procede assim, obviamente, será abalado, não é? Portanto, o que você prefere, ser abalado ou permanecer firme e inabalável?
já neste mundo, se portando como cidadão do céu, se preparando para o dia que Cristo nos chamar para passar para o outro lado. Tem gente que vive nesse mundo sob uma ótica totalmente diferente da ótica celestial, mas quer um dia morar lá com Deus, né? Mas não dão a mínima para Ele. Quando vão chegar na porta do céu, Deus vai dizer o que para ele? Não te conheço, nunca te vi. Mas aquele que está preparado, aquele que realmente é autêntico, aquele que assumiu a postura de um verdadeiro cristão, Jesus vai dizer para ele: entre, por favor, né? Entre, pode entrar, que você é dos nossos, né? Então, é importante nós refletirmos sobre isso. Identidade é o que nos identifica. E quem vai nos identificar como somos de fato, de verdade, é a nossa postura. Falei antes do CPF. Por exemplo, vamos pegar só exemplo da questão de pessoa correta, honesta, confiável nos negócios e tudo, no trabalho e tal. Quem tem alguma coisa, dívida que deixou para trás, a gente diz, está com o CPF sujo, né? Documento que está sujo? Caiu no chão, caiu no barro? Não, não é isso. O que aconteceu é o que está por trás. Esse documento aqui representa quem eu sou, ele apenas me mostra quem eu sou. E a pessoa vai lá no sistema Serasa, na SPC e olha lá, digita o CPF, está lá, está limpo, está sujo. Depende o que aconteceu antes. Vamos dizer que o dia que nós quiser chegar no céu, na porta do céu, Deus vai nos pedir, qual é o teu CPF? Deixa eu digitar aqui. O que consta ali? O que vai constar? É o resultado da nossa postura, das nossas ações, das nossas palavras, de tudo a maneira como nós vivemos. Aí Deus vai nos dizer, entra ou não te conheço. Que Deus nos ajude a levarmos isso realmente a sério, a vivermos de tal forma que possamos, como diz aqui, jamais ser abalado, por estarmos firmados realmente nos caminhos do Senhor, e assim podemos contar com Ele em todos os momentos e situações. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Em seguida nós vamos cantar mais uma música. Pai de amor, eu quero te louvar, quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Também te agradeço, Senhor, porque tua palavra nesse salmo nos mostra de maneira tão clara o que tu esperas de nós. Que tu esperas nossa postura, nossa coerência, nossa sinceridade, honestidade. Tu esperas que sejamos justos naquilo que fazemos, naquilo que falamos, na forma como nós nos relacionamos com as pessoas. Obrigado, Deus, porque a tua palavra de maneira tão prática nos mostra realmente como nós devemos ser. Ajude-nos, Senhor, a realmente colocar a nossa vida em sintonia contigo, com teus propósitos, e que possamos colocar isso em prática durante a semana, de maneira que possamos viver realmente como cidadãos do céu, deixando bem claro quem somos, qual é nossa identidade, com a qual nós nos identificamos como cidadãos celestiais. Ó Deus, muito obrigado por essa noite, pela tua palavra, e pedimos que abençoe-nos na tua graça, na tua paz. Amém.
possamos ter a ousadia, a coragem de viver isso. E às vezes não é fácil, né? A gente ir na contramão. Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Boa semana, que Deus abençoe.